Alô, meus queridos. No ano de 1890, um russo chamado Ivan Panin fez uma descoberta impressionante a respeito dos números na Bíblia. E essa descoberta foi acompanhada de outras descobertas, ou seja, ele descobriu uma série de códigos numéricos na Bíblia. Mas eu não vou ficar explorando todos esses detalhes, mas eu quero mostrar um deles que simplesmente me impressionou e impressionou bastante. É como se fosse um segredo, como se fosse uma chave colocada no texto original em hebraico. É tão impressionante esse detalhe que eu fiquei assim durante muito tempo pensando, será que é possível? E aí eu fui verificar no original em hebraico, fui verificar detalhe por detalhe e acabei descobrindo coisas realmente impressionantes e que eu quero mostrar para você agora na tela do meu computador. Preste muita atenção. Então, vocês estão vendo aí o Ivan Panin. Ele nasceu na Rússia em 1855 e depois imigrou para os Estados Unidos, onde ele continuou fazendo as suas pesquisas e as suas descobertas. Inclusive, ele estudou em Harvard. Bom, então, a primeira chave, a primeira ideia é assim, como descobrir o significado bíblico dos números? Muita gente inventa, por exemplo, o 13 é o número do azar, outros dizem que 13 é o número da sorte. Isso aí é especulação, então não foi isso que o Ivan fez. Ele fez algo muito interessante. Ele usou 3 critérios, vamos ver os critérios. O primeiro deles, a frequência com que o número aparece com um determinado significado. Então, por exemplo, se um determinado número aparece um monte de vezes com um certo significado, é esse significado que vale, e não a ideia absurda de alguém que imaginou qualquer coisa. Segundo critério, a primeira vez que o número aparece na Bíblia, aparece ao lado de qual significado? Então, esse significado é importante para esse número. E o terceiro critério é o significado chave, evidente, aquilo que aparece aos olhos. Por exemplo, o número 1. Está na cara que o número 1 é Deus, né? Por quê? Porque ele é único, ele é o primeiro e assim por diante. Então, esses 3 critérios que foram utilizados para dizer qual é o significado de cada número na Bíblia, ok? Então vamos lá para os significados. Então o número 1 é Deus, como já havia falado. O número 2 é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O 3 é o Espírito Santo, ou o Deus triuno, Deus completo, né? Então o 3 também pode ser considerado Deus. 4 é o mundo, o planeta Terra. E aí vem alguns versículos dizendo assim, dos 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra. Então o 4 está muito relacionado com a ideia de mundo, de terra. O 5 é responsabilidade do homem, ou simplesmente responsabilidade. Vem daquela passagem bíblica sobre as 5 moças responsáveis e as 5 irresponsáveis, né, que estavam esperando à noite a chegada de um noivo, porque ia haver um grande banquete, uma grande festa, e só 5 foram responsáveis e tinham azeite de reserva para suas lamparinas. É bom lembrar que naquela época a única forma de iluminar a noite eram as lamparinas. Número 6 é o homem, e aí Deus fala lá em Gênesis, né, que o homem foi criado no 6º dia. Então, o 6 é o homem. Agora, mais uma curiosidade. Vocês já devem ter visto que o número 666 é o famoso número da besta. E todo mundo tenta achar uma pessoa que seja relacionada com 666 e assim por diante. Grandes besteiras. Porque 6, por esses significados que a gente acabou de ver, é o homem. E 3 é Deus. Ou seja, 666 quer dizer que é o homem tentando ser Deus. Exatamente as características da famosa besta do Apocalipse. É um homem querendo ser Deus. O número 7 é a perfeição espiritual. Então, por exemplo, Deus, quando fez o mundo em 7 dias. Perfeito.
O 8 aparece assim, mais do que perfeito, então além da perfeição. O 9 é perfeição divina, dá para entender, né? 3 vezes 3. E o 10, então, é a perfeição do homem. Esses são os significados que aparecem no texto bíblico relacionados a esses números. Claro que tem uma série de outros números, mas para nosso vídeo aqui eu não vou ficar explorando. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês prestem atenção só no 3 e no 7. Então, 3 é Deus, 7, perfeição, ok? Muito importante você entender algo sensacional do hebraico. O hebraico não utilizava no início os algarismos indo-arábicos, esses 1, 2 ou 3 que a gente conhece. Eles utilizavam as próprias letras do alfabeto hebraico. Então, cada letra representa um número específico, mas não é de 1 a 10. Então, cada letra tem um número muito interessante. Por exemplo, lá do lado direito, inclusive a leitura do hebraico é da direita para a esquerda. Por exemplo, lá do lado direito tem o 2, o 200, o 1. O 1 é a primeira letra do alfabeto hebraico, é o Aleph. As outras, na verdade, eu não sei o nome, eu ainda sou muito principiante no hebraico. Mas então, resumindo, cada letra corresponde a um número. Isso aí todos os judeus e todas as pessoas que conhecem hebraico sabem dessa numeração também. Bom, a primeira coincidência, se a gente pode chamar de coincidência, é que o total são 7 palavras. E lembram? 7 significa perfeição. Então, a pronúncia correta é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou vamos ouvir a pronúncia correta por um judeu, por um rabino. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então essa, por curiosidade, né, essa é a pronúncia correta da primeira frase da Bíblia. Né? Em português seria, no princípio criou Deus os céus e a terra. E da forma como está escrito em hebraico, seria no princípio criou Deus e os céus e a terra. Mas isso são só curiosidades. De qualquer forma, são 7 palavras. O total de letras do primeiro versículo é 28. Ou 4 vezes 7. Novamente o 7 aparecendo. Não é impressionante? E o sujeito mais o predicado. Então, Deus, né, e os céus e a terra, são 14 letras, que dá 2 vezes 7, novamente o 7 aparecendo. Depois, o objeto, céus e terra, né? E os céus e a terra, 14 letras novamente, então o objeto também é um múltiplo de 7. São 14 letras os 3 substantivos que aparecem, Deus, céus, terra, que são, novamente, 2 vezes 7. Agora vamos a essa curiosidade que eu acho que é impressionante. Veja, se eu somar todos os números correspondente às letras do primeiro versículo, então lá da direita para a esquerda, 2 mais 200 mais 1 mais 300 mais 10 e assim por diante. Então, se nós somarmos todos os valores numéricos de cada letra, vai dar um total de 2.701. E aí você pode pensar assim, puxa, mas qual é a curiosidade por trás deste número? Então vamos lá. O que é esse 2.701? Vamos tentar dividir por 2? Não dá, não é um número exato, não, vai dar vírgula alguma coisa. Por 3 também não dá, por 4, por 5, por 6, por 7. Você começa a dividir por vários números e não dá exata a divisão por nenhum deles. Só vai dar um resultado exato se você dividir 2.701 por 37. Só que olha que interessante. Se você dividir por 37, o resultado vai dar 73. E se você dividir por 73, o resultado vai dar 37. E 37 é o quê? 3, Deus, 7, perfeição. Ou 7 no 73. 7, perfeição, 3, Deus. Então, 2.701 é o resultado de uma multiplicação de 37 por 73. Isso é muito raro aparecer numa frase. É praticamente impossível, se você for fazer uma frase
intencionalmente dando um resultado desse. É absurdo essa coincidência. Então vamos ver agora os significados de cada número novamente, né? 1 é Deus, 2 é Jesus. Então, olhando lá, 3 é Deus e 7 é a perfeição. Então, o que a gente está falando do 37 e do 73 é algo simplesmente mágico, assim, quase impossível ter acontecido por coincidência. Olhem bem isso, né? Deus e perfeição, perfeição e Deus. 37 vezes 73. Se você tentar fazer isso em português, por exemplo, pega a letra A é o número 1, B é 2, C é 3, tenta formar uma frase com alguma característica numérica interessante. Praticamente impossível. E se der certo, a frase deve ter um significado bem bobo, mas jamais um significado que mostre tanta profundidade quanto o primeiro versículo da Bíblia. Então, pessoal, vocês perceberam que isso é extremamente raro e que essa conexão entre matemática e a primeira frase da Bíblia é tão rara e, assim, estatisticamente é tão difícil de ter acontecido que a gente pode dizer assim, é impossível que um ser humano tenha escrito esse texto. A única conclusão que a gente pode tirar é que sim, o texto foi inspirado por Deus para que esses números estivessem já na primeira frase da Bíblia. É como se fosse um segredo, como se fosse uma chave, dizendo assim, daqui para frente, esse texto aqui é divino, esse texto é sagrado. E a chave para isso é a própria matemática, uma ciência maravilhosa. A gente pode perguntar também, mas e Moisés não poderia ter escrito? Tem um texto de Moisés que ele diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ou seja, a matemática dele é bem pobre, apesar do texto ser simbólico. Então, a única conclusão que a gente pode tirar é essa, não foi coincidência. Um grande abraço.